Amém? Então vamos lá, vamos para a pregação da palavra de Deus. Eu sei que alguns de vocês que nos seguem lá nas redes sociais, lá, que me segue lá, viu um vídeo que eu postei. Alguém de vocês viu que eu fiquei empenhado na estrada quinta-feira passada? Alguém viu? Levanta a mão quem viu. Levanta a mão quem não viu que eu fiquei empenhado. Não viram? Claro, não me segue lá no Instagram. Eu postei lá no Instagram um vídeo, irmãos, relacionado que eu e a Alessandra, a gente tinha ficado na estrada. A gente estava andando de carro, estava indo para a cidade de Erechim para pregar o Evangelho. No meio do caminho, o carro, ele se apaga, ele perde as forças. E eu falei para a Alessandra, o carro perdeu as forças, Alessandra. E ela olhou para mim, perdeu as forças e deu risada. E eu andei mais um pouco, enxerguei uma árvore assim, com o carro perdendo as forças. Eu dei sinal de alerta, encostei o carro do lado assim. E eu olhei para a Alessandra, mas eu não estava olhando diretamente para ela, eu estava olhando para o vidro, olhando para o lado de fora, debaixo de uma árvore. E eu falei para ela, Alessandra, o carro estragou. Ela olhou para mim e deu risada. O carro estragou, fazer o quê? Agora vamos dar um jeito. E começou a dar risada. Eu disse, que tu está rindo, Alessandra? Ela disse, estou rindo por causa que o carro estragou. E eu disse, Alessandra, mas o carro estragou, não é motivo de dar risada. E eu olhando para o vidro, para o lado de fora. E do lado de fora do vidro estava se aproximando um temporal, irmãos. O tempo ficou escuro, ficou horrível. E aí eu falei, Alessandra, tu olhou para o lado de fora que está vindo um temporal? E ela, olhei, mas nós estamos dentro do carro aqui, o Senhor está no controle. E eu saí, irmãos, comecei a tentar ver recursos, liguei para recursos, aí tive que ligar para guincho. Liguei e aí comecei a ver recursos, liguei para o Brian. E eu disse, Brian, o carro perdeu as forças, o que eu faço? Ele disse, só um pouquinho que eu já vou resolver. Quando ele falou só um pouquinho que eu já vou resolver, eu disse, vai dar 10, 15 minutos, ele vai pegar um avião e vai descer de paraquedas aqui. Irmãos, não deu 2 minutos, ele me ligou, vamos resolver o problema. Pastor, Passo Fundo tem um amigo meu, se direcione para Passo Fundo. O carro ele não anda. Ele falou, não, mas se tem guincho, não sei o que lá, bota em cima do guincho e leva para Passo Fundo que nós vamos resolver. Irmãos, e a gente conseguiu colocar o carro no guincho. E eu disse assim, aqui Passo Fundo, que eu não moro em Passo Fundo, esse carro ele vai para a cidade de Santa Maria. E eu falei para o Dario, que me atendeu lá, eu disse assim, seu Dario, manda o carro para Santa Maria. E falei para a Alessandra, nós precisamos cumprir o propósito que nós somos chamados para o dia de hoje. E nós somos chamados para chegar à cidade de Erechim, anunciar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. E como nós somos chamados para isso, nós vamos ir à cidade de Erechim. Veio um carro nos buscar, nos levou até a cidade de Erechim. Eu estava na metade do caminho, irmãos. Acho que eu já tinha rodado umas 2h30 de carro, aproximadamente. Eu tinha mais 2h30, 3 horas de carro até chegar à cidade de Erechim. E eu falei assim, nós vamos cumprir o propósito. A gente foi, depois o irmão foi lá nos buscar, outro irmão foi na cidade lá, nos buscou na metade do caminho, deu tudo certo, a gente chegou em Santa Maria. O carro veio para Santa Maria, a gente veio de carona com alguns irmãos e chegamos na cidade de Santa Maria. E hoje de manhã eu estava relatando para os irmãos tudo isso que aconteceu, só que eu falei algo para eles. Quando eu cheguei em Santa Maria, 3 pessoas me fizeram a mesma pergunta. Pastor, por que seu carro estragou? Era a primeira pergunta. Mas eles queriam chegar em um local. Pastor, mas o senhor não dá manutenção no seu carro? Eu disse, todo carro que eu pego eu dou manutenção. Todo carro que eu pego eu tenho que estar com a manutenção em dia. Porque dentro do chamado, da vocação, hoje eu estou aqui, irmãos. Amanhã pode ser que eu esteja lá em Porto Alegre, pode ser que eu tenha que ir lá em Santa Catarina, pode ser que eu tenha que ir lá em Livramento, pode ser que eu tenha que retornar lá em Erechim. Eu digo, o carro ele tem que estar sempre alinhado. Ah, mas o carro, como é que é? O carro é novo, o carro é velho? Não, é um carro 2007, mas ele está com a manutenção em dia. E as pessoas começaram a me perguntar, essas 3 pessoas, quando perguntaram sobre a manutenção, eu comecei a pensar sobre a questão que a manutenção mesmo ela estando em dia,
nós precisamos entender que precisamos estar preparados para surpresas. E falando isso para vocês, eu quero fazer uma analogia aqui, quero que você entenda nesse momento, sobre a relação que tem entre o carro que estragou, só para nós iniciarmos aqui, e a nossa vida. Porque, irmãos, nós estamos com uma expectativa que em breve Jesus voltará, amém? Se em breve Jesus voltará, como que está a sua manutenção, independente da sua idade? Ah, mas eu estou aqui, pastor, eu estou avançado em idade, eu sou muito jovem. Nós damos manutenção, você tem cuidado da sua vida, você tem cuidado do seu corpo. E eu não vou pregar aqui sobre cuidado integral com o corpo, mas eu vou pregar aqui e eu quero falar sobre como está a sua vida espiritual, o seu relacionamento com o Senhor. Parando para pensar que se nós não dermos manutenção, se a manutenção não estiver em dia, ou até mesmo se ela estiver em dia, nós precisamos estar preparados para surpresas, irmãos. E existe uma surpresa que pode acontecer para muitas pessoas aqui, e elas não estarem preparadas, que é a volta do Senhor Jesus. E aí vem a pergunta, como que está o seu coração? Muitas pessoas aqui, nós passamos por problemas, dificuldades. Eu creio que não somos só nós, não é só minha casa, não é só minha família, que às vezes a gente passa por dificuldades. Para mim foi uma dificuldade horrível lá, mesmo a Alessandra dando risada, dizendo que tudo ia ficar bem. E eu disse, eu tenho que resolver essa questão do carro. A Alessandra dava risada, vamos confiar em Deus, aleluia, vamos glorificar a Deus. E eu olhava para ela assim, eu disse, ela não sabe o que, a minha cabeça, estou com essa mulher aqui. Ainda, irmãos, vem o temporal, um temporal violento, irmãos. Quando vem um temporal violento, ali um pouquinho antes de chegar o temporal, eu bato numa casa para pedir água e pedir socorro. E aí salta para fora um homem com uma espingarda. Sério, irmãos. O homem sai com a espingarda para fora, o que é para vocês? Eu disse, meu carro estragou ali. E ele disse, tá, e o que tu precisa? Eu disse, senhor, empresta a internet, me dá um pouco de água. Ele disse, não, então, deixa eu ver o que eu posso fazer para ti. Vou te falar a senha da internet. Falou a senha da internet. Veio e trouxe uma garrafa de água com espingarda na mão. E aí começou algumas gotas de chuva. E quando veio um vento muito forte. E aí quando veio aquele vento gelado muito forte, eu disse, dá para nós ficar aqui na área de vocês? E a Alessandra no carro dando risada. Tá entendendo? E ela dava risada dentro do carro lá, ela olhava, aleluia, glória a Deus, aleluia, sim, glória a Deus, E aí quando eu vejo, eu falo para ele, e ele olha para mim e eu me apresento, tiro o celular e diz, eu sou pastor. Eu vi que vocês são do sítio, está escrito aqui sítio Canaã. Eu vim aqui, eu sou pastor. Aí comecei a mostrar as minhas redes sociais para ele, as pregações. Olha aqui, ele olhava de longe assim com a espingarda na mão. E a pergunta era, tu é pastor mesmo? Ficava perguntando, tu é pastor mesmo? Não, tu é pastor mesmo. E aí ele ficava me olhando. Aí ele disse, vai vir um temporal, traz a tua esposa para cá e coloca o carro aqui. Eu disse, não, mas não tem lugar para o carro, porque o carro não pode sair de lá do lugar, o carro não anda. Ele disse, coloca a tua esposa aqui, vem para cá e senta aqui. E aí ele entrou para dentro, irmãos, eu fiquei muito tranquilo, porque ele entrou para dentro, eu disse, glória a Deus, esse homem foi largar a espingarda. Quando ele largou a espingarda, ele voltou com 38 na cintura, irmãos. E falava com a Alessandra apontando o dedo assim, eu tenho a foto aqui, eu tenho a foto. E ele apontava o dedo assim para a Alessandra e ia falando assim, eu disse, Jesus amado. E a Alessandra esbugalhou o olho assim e ficava olhando. E daí eu olhava para ela e... Em meio a tudo isso, irmãos, eu ainda continuo perguntando. A manutenção estando em dia, nós estamos preparados para surpresas da vida? Imagina se a manutenção ela não está em dia, irmãos. Concernente à nossa vida espiritual, e aí eu começo a me deparar com situações, eu começo a ver a palavra de Deus, ler, meditar na palavra de Deus, e eu começo a ver a obra da cruz, irmãos, o sacrifício da cruz, e eu começo a ver, irmãos, a morte de Jesus na cruz não foi um acidente, mas foi o cumprimento do plano de Deus para a nossa salvação.
Não foi um acidente. Eu começo a olhar para a cruz, eu começo a olhar para a obra da cruz, e eu começo a ver que o propósito de Deus começa a ser estabelecido em meio e por uma geração, por um povo, irmãos, que se reúne nos finais de semana. Irmãos, e quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ver que a cruz, ela representa a maior demonstração de amor e poder, irmãos, de Deus em favor da humanidade. Aqui tem uma mãezinha com um nenezinho aqui, irmãos. Quantos meses? Não tem um mês ainda? Quantos dias? Quantos dias? 27, quase um mês. 27 dias, já está aí, ó, no meio do som alto, irmãos. Já sei o que vai acontecer. Eu sei, com as minhas filhas aconteceu com as 3. Eu já sei o que vai acontecer. Daqui uns dias não está aqui, com a boca parece uma sacola cantando. Já sei o que vai acontecer. Daqui uns dias pode estar aqui, ó, com o microfone, terra, fogo. Eu sei o que vai acontecer. Olha! Eu sei o que vai acontecer. Não é nada nosso. Nós estamos cantando uma música aí, tudo que eu tenho é teu. Mas eu começo a perceber aqui, irmãos, e ver uma mãezinha ali com o seu filho. E o que eu percebo, irmãos? Eu percebo que ali a mãezinha, ela amamenta, ela troca a fraldinha, ela tem os cuidados para com a criança. Eu creio que todos foram filhos. Alguns já são pais, alguns já são avós. Mas todos nós passamos por um cuidado de fralda, de alimento, de mamar, de ser amamentado. Uns com um pouco mais de conforto, outros com um pouco menos de conforto. Eu me lembro quando a minha mãe e meu pai, eles saíam para trabalhar, às vezes eu tinha que ficar com a minha irmã, e depois quando a minha mãe chegava para esquentar o leite para leite, a minha mãe pegava a folha do jornal, pegava a folha de jornal, não tinha gás às vezes, e ela colocava a folha de jornal e ia trocando as folhas de jornal assim, ó, para esquentar, para mornar o leite para a Letieri num tarrinho assim, segurando na mão e trocando ali as folhinhas de jornal para dar um leite morno para a Letieri. Tamanho cuidado da mãe para com o filho. Tamanho cuidado de um pai para com o filho, sabe? Ali com os papel ali, e só que tem um problema. O fogo no fogão, ele demora para acabar. O fogo com o jornal, ele queima rapidinho, irmãos. E na real, ele não aquece nada. Só que eu percebo aí os paizinhos cuidando dos seus filhos. Olha ali um bebezinho ali, coisa mais linda no colinho da mamãe, e ela protege aquele nenê. Vocês já viram que às vezes chegam umas mães que elas não querem nem que a gente chegue perto, por causa que assim, ó, gente, eu já falei domingo retrasado de manhã, tem gente que fala, às vezes a gente vai falar e gospe tudo. Imagina eu pregando aqui, começa a salivar, e às vezes chega e vai ver a criança, quer dar aquele beijinho molhadinho. Vocês já viram o beijinho molhadinho, que faz um beijinho assim, ó, e fica molhadinho lá na criança, e aí tu já vem, já passa um lencinho umedecido. Amém? As mães disseram amém, viu? Elas concordam. E o que acontece, irmãos? Eu vejo que isso é carinho, é amor, é proteção. Eu já fui tocar em crianças aqui. Não toca, pastor. Não toca porque o senhor está com as mãos sujas. Aí eu falo, é melhor a minha mão suja do que o coração podre. Não vou passar nenhuma doença para o teu filho. Então eu, sabe? E aí não toca, não toca. Entende? Só que eu vejo que é amor, irmãos, é carinho, é proteção, irmãos. Só que daí vem a pergunta: quem de nós entregaria e quem de nós foi entregado em uma cruz por amor a um pecador? O único que entregou o seu único filho, o Filho amado, foi o Deus Pai, o Todo-Poderoso, que entregou Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho 3 filhas. Irmãos, a pergunta é: Elcio, tu entregaria tuas filhas por amor? Alguns dos irmãos aqui, irmãos, é difícil. Eu posso dizer assim, ó, eu me lanço, eu me entrego, mas entregar as minhas filhas é muito complexo. É muito complicado, irmãos. Eu falar para vocês, eu entrego a minha vida, vem, eu vou, tá entendendo? Eu vou, mas entregar as minhas filhas, entregar o melhor que eu tenho ali, que é as minhas filhas,
entregar aquela geração ali, eu me entrego. O pensamento é, não, eu já estou com a idade avançada e elas têm todo um futuro pela frente. E aí eu começo a pensar, o único que entregou o melhor foi o nosso poderoso Deus. Entregou o seu melhor, irmãos. Eu começo a entender, compreender a morte da cruz, a obra da cruz. Eu começo a entender que através da cruz nós recebemos 3 grandes bênçãos. Nós recebemos reconciliação, nós recebemos perdão, nós recebemos triunfo. E a cruz, irmãos, eu comecei a pregar sobre isso esses dias. A cruz, ela, declara comigo assim, a cruz, declara com fé, a cruz nos trouxe reconciliação. Nós temos que entender, igreja, que a cruz, ela nos trouxe reconciliação. Colossenses 1:20, a Bíblia diz o quê? Você pode abrir aí o livro de Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 20. A Bíblia diz assim, ó: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então aqui está falando reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Aqui não está falando algumas coisas, são todas as coisas. Então o que está no coração de Deus é que haja reconciliação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, que haja essa conectividade. Por quê? Porque o pecado separou, irmãos. A Bíblia, ela fala lá em Isaías 59, que o pecado separou o homem de Deus. Então naquilo que nós tínhamos acesso, hoje nós não temos mais. Por causa de quê? Por causa do pecado. Você consegue entender, compreender e ver e enxergar, em meio à nossa geração, em meio à nossa cidade, tamanha depravação, igreja. Nós estamos aqui numa luta pela família. Nós estamos aqui numa luta pelos casamentos. Nós estamos numa luta aqui levantando uma bandeira contra a separação. Vocês não fazem ideia o que nós tomamos de pedrada, irmãos. Vocês não fazem ideia o que nós tomamos de paulada, irmãos. Sabe por quê? Porque existe um ambiente como esse, que a gente fala que se chama igreja. Igreja somos nós, amém? Isso aqui é um prédio onde a igreja se reúne no final de semana. Igreja sou eu e você. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Igreja somos nós. É o encontro, a comunhão dos santos, ele forma a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É Bíblia. Então igreja somos nós que nos reunimos nessa caixa aqui, nesse prédio. Aliás, que já está ficando pequeno para nós, irmãos. Nós não temos onde reunir todo o nosso povo. O povo da manhã, o povo da noite. Agora o povo que vem no sábado, às vezes uns vêm, outros não vêm aqui, nesse ambiente, nesse culto. Tem um povo que vem na terça. Tem uns que trabalham no final de semana e vêm no culto da terça. Só que se reunir tudo, irmãos, não dá aqui nesse prédio. Daqui uns dias nós vamos fazer daqui uns tempos aí, ó. Eu creio que ainda nós vamos fazer um culto na Baixada Melancólica aqui. A cara é que tu não sabe o que é isso, Giovanni. É do lado da tua casa, é o campo do Internacional de Santa Maria. Amém? Amém? Depois vamos fazer um culto na Baixada Melancólica. Vamos colocar lá 10.000 pessoas, amém? Oh, glória! Entendeu? Depois vamos fazer um culto lá, sabe? Mas um culto celebrando o quê? Celebrando aquele que era, que és e que há de vir, igreja. Mas eu me deparo com situações, irmãos, que nós estamos lutando. Nós estamos, sabe, nós estamos ministrando, nós estamos falando. E dentro dessas caixas que são semelhantes à nossa, que se chama de igreja, desses prédios, irmãos, aquilo que nós não aceitamos e nós não fizemos aqui, as pessoas fazem lá. Nós falamos que tu tem que ser marido de uma só mulher. Um cordão de 3 dobras, ele não se quebra, ele não se dobra facilmente. E aí a gente crê que quando há um relacionamento, é homem e mulher agindo no meio deles a ação do Espírito Santo. A gente prega isso. A gente prega que Deus uniu, não separe o homem. É só nós lermos a Bíblia. Romanos 1 fala com muita clareza sobre isso, igreja. Aí eu preciso
continuar entendendo, compreendendo a palavra. E o pecado, irmão, separou o homem de Deus. Só que a Bíblia diz o quê? Mas as vossas iniquidades fazem separação. Isaías 59, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados, olha só, é a Bíblia, gente. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, para que não vos ouça. Aí a gente tem uma vida de religiosidade, se reúne, vem para o prédio, levanta as mãos, e a gente quer uma resposta de Deus, e aí não vem a resposta. A gente quer que Ele responda mediante o que nós queremos, não mediante o que está na Bíblia, e aí não vem a resposta, igreja. Agora, quando nós colocamos o nosso coração em Jesus, entendemos quem Ele é, nós entendemos que Jesus nos reconciliou com o Pai por meio do seu sangue. Nós somos reconciliados com o Senhor, e agora temos um acesso direto ao Pai, igreja. Não é um acesso, sabe, eu vou, não, agora o acesso, através do sangue de Jesus, nós temos um acesso que é direto, de conectividade, de poder chegar diante dEle, de poder se prostrar diante dEle, de render a vida com estilo de adoração. Aí eu começo a entender que a adoração, ela envolve uma resposta nossa. Quando nós adoramos ao Senhor, temos essa vida, conforme a palavra, nós respondemos ao Senhor. Quando nós respondemos ao Senhor, o Senhor nos dá revelação, igreja. Quando nós temos revelação, nós começamos a proclamar o Evangelho. A palavra de Deus, ela começa a ser anunciada, Felipe. Te prepara, mano, Deus vai te pegar, Deus vai fazer através da tua vida. Te prepara, vaso. Deus falou muito forte comigo na oração pela manhã, que Deus vai fazer através da tua vida, depende de ti, não depende de mim, mano. Não depende de nós, depende é tu e o Senhor. Tu sabe da onde que Ele te tirou, tu sabe da onde que Ele te resgatou. Mas nós temos problemas, irmãos, e como estava falando anteriormente, tem as lutas, tem as dificuldades. Quantos de vocês já passaram por problema nesse ano que começou? 3, começou a melhorar. Alguém aqui já passou por problemas e dificuldades? Levanta a mão quem já passou nesse ano. Irmãos, eu tenho a resposta para o teu problema. E eu não vou te chamar, como falei aqui há dias atrás, para fazer campanha, pegar lenço ungido. Pega o meu lenço que está com o suor ungido. Balela para outro lado, rapaz. Quer contar história, quer enganar o povo. Deixa eu falar para você o que nós temos que fazer. É no dia que tem oração aqui das 6 horas, a gente tem que sair de casa e dobrar o nosso joelho. Sabe o que tem que acontecer? É no dia que tem oração aqui, é o dia que aquele portão lá nós vamos ter que fechar, fazer alguma coisa, botar um segurança lá, porque não vai mais caber pessoas aqui dentro. Nós temos que comprar o pavilhão do Farias e Cavaleiro aí, ó, para nós colocar o povo aí, ó, espalhar o povo por todo esse pátio aí, ó, de tanta pessoa que está com fome de Deus e quer orar, gente. Aí está a resposta, a solução para os nossos problemas. Mas nós queremos solução para os nossos problemas, nós queremos dormir até o meio-dia. A gente não consegue vir para cá para se reunir como igreja e buscar força no Senhor, celebrar os... Irmãos, tem pessoas que passam aqui e ficam 10 minutos. Aí eu me lembro do salmista que fala: eu prefiro estar um só dia na tua presença do que viver a 1000 por hora distante de ti. Eu prefiro ficar 10 minutinhos aqui junto com a igreja, naquele ambiente gostoso, do que passar, sabe, horas e horas dormindo, distante da tua presença. Mas eu não vim na oração, é pecado, pastor. Não, não é pecado. Se eu não orar, é pecado? Não é pecado. Eu já falei aqui, mas você vai ficar mais propício a cair no pecado se você não orar. Aí tu pega e tu diz assim: eu sou homem de Deus, eu conheço a Bíblia, eu sei toda a Bíblia. Tá entendendo? Mas tu não quer ter intimidade com Ele, tu não quer ter relacionamento com Ele. E sabe o que a gente faz aqui nos dias pela manhã, quando a gente se reúne? A gente se fortalece, orando ao Senhor para que o nosso mês ele seja cheio da presença de Deus. E a gente sempre fala: como é que tá, irmão? Tá bem, irmão André? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe, isso que nós estamos fazendo aqui, ó, segue fazendo lá na tua casa nesse mês. Gostou desse ambiente aqui, irmão Jonathan? Continua fazendo lá na tua casa durante todo o mês.
Gostou, irmã Brenda, desse tempo precioso que nós ficamos aqui 1 hora na presença dele? Vá lá e continua fazendo na sua casa. É a comunhão dos santos, que comunhão dos santos não é só comida e nem bebida. Por quê? Porque a Bíblia diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós somos uma igreja que nos alegramos em orar, irmãos. Nós nos alegramos em levantar clamor. Eu estou com expectativa que não vai ser apenas um encontro de homens e mulheres, mas Deus vai levantar homens e mulheres, sabe, para orar, para clamar, sabe, para exaltar o nome dEle. A nossa cidade, ela precisa, a nossa cidade está sangrando, irmãos. Agora, chegou ali, ó, um homem, começando o culto, chegou ali, sem camisa. Eu sei que alguns de vocês viram, alguns deram risada, mas essas coisas a gente não dá risada não, irmãos. O homem chegou ali sem camisa, e aí, ó, qual é que é, mano? O que aconteceu? Eu estava lá no estacionamento, lá, o Anderson estava lá, e aí, o que aconteceu? Ah, minha mulher me bateu, me agrediu, tirou minha roupa aqui, eu estou todo lanhado. O cara estava todo lanhado lá, a história dele é essa. E eu vim parar aqui, e assim, ó, me ajudem aí, eu não sei o que lá. Cara, o que tem aqui para te ajudar? Aqui a gente tem o poder, a presença de Deus. Aqui a gente tem a manifestação da glória de Deus. Aqui a gente tem Jesus para te oferecer. Igreja, irmãos, igreja, a gente se preocupa com o espiritual, é a priori. Igreja não é banco, igreja não é construtora, igreja não é um lugar onde as pessoas vêm só para pegar comida. Igreja é lugar e ambiente onde as pessoas vêm e se reúnem para serem cheias do poder de Deus, para que a glória de Deus ela venha se manifestar. Quando a glória de Deus se manifesta, a gente ajuda com comida, a gente ajuda com construção, a gente ajuda com roupa, a gente ajuda com o que for necessário, mas a glória de Deus, fale para quem está do seu lado, a glória de Deus precisa se manifestar. É mais profundo, irmãos, do que nós ir aqui para um cultinho de final de semana, cantar algumas canções. Então eu consigo entender aqui, irmãos, que agora eu tenho livre acesso, tendo, pois, intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É livre acesso, é pelo sangue de Jesus. Então eu começo a compreender que a cruz nos trouxe reconciliação. Então, antes da cruz, irmãos, antes da cruz havia separação, antes da cruz havia inimizade. Depois da cruz eu começo a entender, vendo na Bíblia aqui, que a gente começa a viver em paz. E a comunhão, igreja, creia, a comunhão ela passa a ser restaurada. Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui, mais um. Aqui tem lares e famílias que estão se reunindo com seus familiares. Presta atenção em mim aqui. Eles estão reunidos com seus familiares para compartilhar do amor de Deus, sem falar uma palavra sequer de ágape, de prédio, sem falar, somente com seu testemunho e com seu proceder. Essa semana eu atendi um pessoal que veio aqui para a igreja, estava aí hoje de manhã, eles falando, eu vim aqui para a igreja para saber o que está acontecendo. Quer saber o que está acontecendo? Aí eu brinquei, curiosa, vocês são curiosos? São os curiosos da fé? Não, é porque os familiares que estão aqui agora de noite, eles falaram, eles se reúnem com nós agora, e o comportamento é completamente diferente, e a gente quer ter o mesmo comportamento que eles. Eu disse, o quê? Vocês estão vindo por causa de comportamento, vocês estão vindo por causa de exemplo, vocês estão vindo para cá por causa de testemunho. Eu disse assim, ó, esse é o poder do Evangelho que nós estamos pregando. Se reuniam só para confusão, bebedice, discórdia, e ó, eu vou falar para vocês, eles estão ali, e briga, soco, sabe, saíam batendo boca, não te quero mais, não quero te ver mais, parente, nunca mais, não sei o que lá. E aí o irmão hoje me falou, pastor, o senhor não sabe, mas até faca rolava, e eu já pensei até pegar uma arma e dar um tiro. E aí a pergunta é, e hoje o que tu pensa em fazer? Hoje eu penso em abraçar e compartilhar do amor de Deus que eu tenho recebido através de Cristo Jesus. É muito mais profundo, igreja. Então antes da cruz era separação e inimizade, depois da cruz veio paz e a comunhão é restaurada. Aí é estabelecido o que é a paz sobre os nossos lares. Declare comigo assim, ó, paz
Com fé, paz. Mais alto que a chuva, paz. É fruto de um relacionamento correto com Deus. Para com a cabeça que pazes são coisas. Para de botar na tua cabeça que ter paz é comprar um violão, é comprar uma guitarra, comprar um contrabaixo, tocar uma bateria. Para de pensar nisso. Paz, a verdadeira paz, é um relacionamento correto com Deus. Ah, mas pastor, eu não gosto de escutar essa mensagem, porque eu gosto de coisas. Não, paz continua sendo biblicamente, pode ler toda a Bíblia. Paz é fruto de relacionamento. E esse relacionamento é correto. Como que eu tenho um relacionamento correto com Deus, Elcio? Apaixonado, lendo a palavra de Deus. É lendo, é se alimentando da palavra. Aliás, homens que estão aqui, por favor, me ajudem. De repente tu já leu a Bíblia 10, 20, 30 vezes. Leia mais uma. Mulheres que estão aqui, por favor, comecem a ler a Bíblia. Eu cheguei a uma conclusão, família Ágape, estou falando para a família Ágape aqui. Não estou falando para os visitantes, nem para os irmãos que estão aqui, que são de outros ministérios, pastores que estão aqui, nem para vocês. Mas para vocês que são da família Ágape, irmãos, a gente tem se esforçado para ensinar a Bíblia para vocês. A gente tem se esforçado para ensinar, os cursos estão ensinando, o ensino está ensinando, os jovens estão ensinando Bíblia. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, nós estamos ainda muito rasos na palavra de Deus. A gente quer resolver problemas, o primeiro passo é a oração. Mas nós também precisamos alinhar a questão da oração com a meditação na palavra e conhecer a palavra. Às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede da forma errada. Às vezes a gente ora e não recebe porque está orando da forma errada. E nós precisamos linkar a nossa vida com a palavra de Deus. Nós estamos cantando aqui a música, eu falo, não foi Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Moisés, não foi Abraão. O nome dele é Jesus. Foi Jesus que ao terceiro dia morreu na cruz, irmãos. Hoje de manhã eu estava relatando, eu rodei o mundo já, irmãos, viajando. Eu rodei o mundo e eu cheguei em lugares onde tinha vários tipos de religião. Eu já estive no meio da religião do hinduísmo, do budismo. Eles adoram um Deus que está morto. Eles adoram a deuses que estão mortos, irmãos. Eles adoram a pessoas que estão ainda lá. Está lá a carcaça, está lá putreficado lá, irmãos. Eles adoram pessoas ainda que, sabe, que estão lá naquele túmulo, sabe, fedendo, irmãos. E nós somos o único povo que adoramos aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Como é que nós vamos trocar o nosso Deus por coisas? Como é que nós vamos abrir mão, irmãos, de celebrarmos aquele que vive, que ressuscitou? Mas eu começo a entender e compreender, irmãos, que a cruz nos trouxe, sabe o que? Perdão, declare comigo, a cruz, com fé, a cruz nos trouxe perdão. O texto diz aqui de Colossenses 2,14, um pouquinho mais à frente aí: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então existia uma escrita, existia algo, uma dívida, que Jesus veio e pagou. Jesus veio e selou isso, essa dívida foi paga lá na cruz do Calvário. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não sei como é que é a tua vida, o teu dia a dia. Peça para o Espírito Santo de Deus te dar sensibilidade. Peça clareza ao Espírito da revelação. Ore ao Espírito da revelação, para que o Senhor ele venha a revelar ao teu coração aquilo que Ele quer fazer através da tua vida. Você já parou para pensar as pessoas que você encontra no decorrer da sua semana? Se é para ter somente mais um encontro escolar, um encontro com a galera da faculdade, um encontro com os colegas de trabalho, um encontro com os amigos e os colegas do business, do negócio? Ou será que é para uma oportunidade que Deus está nos oportunizando para falar do amor do Senhor?
falei uma coisa essa semana para um rapaz, e ele faz atendimentos. E dentro da área dos atendimentos dele, ele disse: existe uma questão que eu não posso falar o que eu creio, o que eu vivo, por causa da ética. E eu fiquei analisando ele falando aquilo. Ele disse: eu dou o conselho, eu escuto a pessoa. E eu fiquei olhando aquilo, irmãos. E aquilo começou a me chamar muito a atenção. E eu já falei com várias pessoas que fazem a mesma coisa. E eu fui para casa, fiquei inquieto, fiquei um dia. No meio do outro dia eu falei: cara, preciso falar contigo. E ele falou: mas agora não tem horário. Eu também não tenho horário, eu vou cancelar os horários. Eu vou bloquear a agenda para falar contigo. Eu não tenho horário para ficar jogando conversa fora, e tu sabe disso. Eu quero compartilhar algo contigo que eu acho que ficou um vácuo entre nós na nossa conversa. E no meio da conversa, quando eu chamei ele, ele veio conversar comigo. Eu falei para ele assim: ó, deixa eu te dizer uma coisa. O que tu é? Quem tu é em Deus? Existe a tua questão profissional, eu falei para ele, e existe a tua questão espiritual. Primeiro tu é profissional e depois espiritual, ou primeiro tu é espiritual exercendo uma função profissional? E ele ficou pensando e ficou aquele tempo, clique, 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 clique. E eu olhando para ele, ele olhando para mim, ele olhando para ele olhando para mim. Aí ele pegou as coisas dele e ele disse: pastor, eu já entendi. Posso te dar um abraço? Quer me abraçar, macho? Ele disse: pastor, posso te dar um abraço? Me abraçou, chorou, chorou, chorou. Pegou sua mochila, eu não falei mais nada para ele. Depois ele me mandou uma mensagem. Eu tenho no meu celular. Eu entendi na simplicidade dessa tarde que o Senhor marcou comigo, que eu sou um cristão, e depois vem a minha profissão. E a partir de agora, eu vou exercer a minha profissão sabendo que eu sou cristão. E toda vez que eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer aquilo que eu já vi o Senhor fazer e falar aí na igreja. Eu vou começar a pagar café para as pessoas. E fora do meu estabelecimento profissional, eu vou chamar as pessoas e eu vou começar a pregar o Evangelho do Reino de Deus. Você entende, igreja? A gente não é um profissional da fé, a gente não é um profissional cristão, a gente é um cristão que é profissional. Aí tu começa a aproveitar as oportunidades. Quantos aqui vão para o céu, amém? Meia dúzia pelo amém. Quantos aqui vão para o céu, amém? Irmãos, nós vamos para o céu, e as pessoas que você encontra na semana vão ir para o céu, vão ir morar com Jesus. Essas pessoas, elas entendem que a cruz nos trouxe perdão. Elas entendem que nós somos chamados para levar as pessoas a entender que o nosso Deus gera, traz reconciliação. Será, irmãos? Será que nós vamos passar os 120 anos aqui? Eu vi uma mulher 117 anos, uma das mais velhas, se não a mais velha. Ela mexendo os olhos assim, sabe? Mexendo a cabeça muito levemente. Eu vendo aquela mulher, quase 120 anos de idade, igreja. E a minha pergunta foi: essa mulher está com quase 120 anos de idade. Será que essa mulher, ela conhece a Jesus Cristo? Eu fiquei com vontade de entrar para dentro da tela. Será que essa mulher, como é que eu vou me achegar a essa mulher? Quem é que se aproximou dessa mulher? Irmãos, eu tenho visto estatísticas têm sido levantadas falando que em cada família, cada familiar, no meio de cada família, Deus tem colocado um cristão. Deus tem te colocado no meio dos teus familiares para te fazer a diferença. Você quer ver como é que é, irmãos? Como é que funciona a questão, a diferença da religião para o cristianismo? Quinta-feira nós tivemos aqui encontro dos GCs, irmãos. Foi um tempo precioso. Tem um irmão que é facilitador ali, ele falou: pastor, eu tenho um aniversário, eu tenho um tempo que eu vou
oportunidade, eu vou estar com a minha família, o que eu faço? Vai ser com a tua família. O casal cheio de compromissos e responsabilidades aqui na igreja. E aí eu disse, vai ser com a tua família, vai dar um bom testemunho lá, vai falar do amor de Deus, vai dar bom exemplo lá. Nós cheio de compromisso, e aí veio o GC dele, as pessoas estavam aqui, sabe onde é que ele estava? Ele estava no aniversário de família, igreja. Nós conseguimos entender Deus, o guarda-chuva é Deus, depois vem o quê? Não, é família, não, como é que é o guarda-chuva? É Deus, me ajuda, gente. Deus, depois, Deus, família. O que nós precisamos cuidar? Relacionamento com Deus, relacionamento com a nossa família. Depois vem o quê? O nosso trabalho. Depois vem o quê? Eu estou te falando aqui que não é para te estar de segunda a segunda na igreja. Domingo eu estou te esperando aqui para compartilhar uma palavra contigo. Terça-feira estamos te esperando aqui, jovens. No sábado vem, traz mais 5, 10. Ontem o pessoal me passou um relatório. Bem, olha aqui, ó, quantos jovens tinha, estava bom, estava horrível. Falei para eles, está horrível. Falei para o líder de jovens, está horrível, está péssimo. Sabe por quê? O culto de jovens também tem que ter jovens lá para o lado de fora do portão querendo entrar. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Agora, irmãos, eu acho que é muito indigno da nossa parte nós nos contentarmos com o céu e não conduzir ninguém. Entendendo que o Senhor, Ele nos perdoa. A cruz, ela nos trouxe perdão. Então o pecado nos tornava culpados e condenados. Na cruz Jesus pagou a nossa dívida e nos perdoou. Então em Cristo Jesus não há condenação. O texto de Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão aonde? Para os que estão aonde? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Declare comigo assim, ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a pergunta está, nós estamos em Cristo ou nós estamos na ágape? Nós estamos em Cristo ou no amiguinho, na amiguinha que está aí do lado? Nós estamos em Cristo ou nós estamos no roubo? Nós estamos em Cristo ou nós estamos na fornicação, tendo relação fora de casamento? Nós estamos em Cristo ou nós estamos na prostituição? Nós estamos em Cristo ou nós estamos nos palavrões? Aonde que nós estamos? Aí a gente vem aqui e canta, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas o que diz o Cristo vive em mim. Aí a gente começa a cantar, irmãos. Mas será que verdadeiramente Cristo vive? Tu preparou a cama, né? Eu vi que tu preparou. Queria que eu cantasse. Finalizando aqui, irmãos. O que é que precisa fazer então? Basta a gente se arrepender e pedir perdão para Deus, irmãos. Porque o nosso Deus, a gente entende que a cruz nos trouxe perdão. Ela trouxe restauração, ela trouxe perdão, irmãos. A Bíblia diz, 1 João 1,7: mas se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Fale para quem está ao seu lado, é um privilégio. Declare com fé, é um privilégio ter comunhão contigo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se é casal, traz o Plex, o House, e dá uma olhada às vezes assim. Olha, Clayson, tá olhando meio assim, ó, meio. Olha para ela e diz assim, ó, é uma honra ter comunhão contigo, tua esposa, cara. Tá, olha aqui, Clayson, tá, calma, olha para cá. Às vezes é tão difícil, irmãos. É nós entendendo aqui, irmãos, ó. É nós entendendo, nós compreendemos. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É um privilégio ter comunhão uns com os outros, é ter comunhão com a pessoa que está ao seu lado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quê? De
todo o pecado. Não fala de alguns. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A gente precisa entender isso para andar em liberdade. No 1:9 de 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, se nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça, Ele é fiel. Irmãos, a gente está andando aí num mundo terrível. Tem que cuidar dos teus filhos, tem que cuidar do teu cônjuge, tem que cuidar dos teus irmãos às vezes, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar dos adolescentes. A gente está numa guerra, irmãos, aqui com adolescentes, vendo o que está acontecendo com vários adolescentes, na nossa cidade, até na nossa igreja. Jovens, então assim, irmãos, está horrível. Só que a gente está tão anestesiado que quando a gente fala as coisas, a gente chama as pessoas para falar, chama pai, chama mãe, chama quem é responsável, as pessoas não estão nem aí, irmãos. Estão esquecendo que os nossos adolescentes, se não confessar Jesus como Senhor, eles vão queimar no inferno, porque eles têm consciência do certo e do errado. Os jovens, irmãos, o que eles estão fazendo hoje aqui na nossa cidade, aqui a gente vendo a juventude, irmãos. Não se tem mais pudor, não se tem mais respeito. E tu fala com os pais, eles falam, eles já passaram dos 18 anos. Eu não tenho uma responsabilidade com eles. Eu vejo pais que estão se levantando que nem orar querem mais pelos seus filhos. Por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. Aí eu começo a ler a Bíblia, irmãos, e começo a ver que antes da cruz nós éramos culpados e devedores. Depois da cruz nós somos perdoados e livres em Cristo Jesus, igreja. Então, por favor, igreja, pega uma Bíblia, pega a palavra de Deus lá na tua casa, não te omite. Homem, mulher, os jovens que estão aqui, adolescentes. E eu sei que tem adolescentes aqui que são muito sérios. Está lá no meu livro lá, está lá no meu caderno lá, um adolescente que eu vou ir para chamar aqui, para começar a andar conosco, com os coordenadores. Um adolescente, gente. Um adolescente. Eu chamando um adolescente para andar no meio dos coordenadores, para conquistar a cidade de Santa Maria. Está lá no meu caderno o nome do adolescente, falando com o pessoal, vamos investir nos jovens, nos homens, nas mulheres, mas nós vamos começar a investir nos adolescentes. Só que adolescente, para nós investir, ele tem que ter pai, ele tem que ter mãe, ele tem que começar a ter compromisso com a palavra de Deus. Mas se o homem ele é omisso e se a mulher ela é omissa, a gente não pode, a gente não consegue chamar, porque daí sabe o que a gente levanta? Em vez de levantar bom testemunho, a gente levanta escândalo. E a gente quer levantar uma geração que quer viver em santidade e compromisso com o Senhor. Sabe por quê? Em breve Jesus voltará. Em breve, se prepare. Em breve Jesus voltará. O tio Davi me disse ali, ó, pastor, eu acho que, eu não sei se chega 2030 para ele voltar. E eu fui mais além, eu não sei se chega amanhã, eu não sei se a gente chega no final do dia. Em breve Jesus voltará. Se coloque de pé.